Boa, meu chapa. Cara, esses dias eu tava parado e tava pensando sobre por que as pessoas estão botando tanto defeito na aula online. E eu entendo os problemas sociais, os problemas de internet, os problemas de ensino. E faz até que sentido, faz até que um determinado sentido se você parar pra pensar em um ponto que a gente vive num país onde a desigualdade social é muito alta. Então tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não tem acesso ao celular. Tipo, tem professor que não vai conseguir ensinar por não presencial, né? Por à distância, remoto. E aí eu tava pensando, nossa, pior que faz muito sentido. E todo mundo só tava falando do lado ruim das coisas, do lado ruim da você fazer atividade remota em casa. Então eu comecei a analisar e tentar tirar umas perspectivas positivas disso. E por incrível que pareça, tem bastante. E não sei por que eu falei por incrível que pareça, porque eu sabia que isso ia ser bom pra algumas pessoas e ia ser ruim pra outras pessoas. E eu vou começar a listar por que foi bom pra mim. Cara, um dos principais benefícios de eu poder fazer estudar remotamente, tipo, não presencial, foi a forma que eu descobri que eu não tô somente preso em um professor. Como assim, Lucas, somente preso em um professor? Cara, a gente tem a internet, a gente tem o YouTube, a gente tem a internet inteirinha pra buscar conteúdo. E por mais que, tipo, o professor aplique o conteúdo, aplique a fórmula, aplique o jeito dele ensinar em você e não funcionar, dessa vez eu tive que buscar em outras plataformas. Não foi plataforma paga, antes que alguém questione isso, foi no YouTube mesmo, foi no Wikipedia da vida, em uns sites aleatórios. E incrivelmente eu aprendi fora da caixinha, entre aspas. Eu acabei vendo, o professor me dava o conteúdo e tipo, tinha videoaula dele lá. Eu assisti aquela videoaula, sendo sincero com vocês, bem pouco. Por quê? Porque era massivo, mas não é a culpa do professor. Meu Deus do céu, não tô hateando o professor. Não era culpa dele, não era culpa dele, tadinho. Pensa, ele não aprendeu a dar aula não presencial. Não faz parte do requisito pra ele entrar naquela escola. Então eu comecei a pensar, nossa, se não faz parte do requisito pra ele entrar naquela escola, então tá, né? Não vou culpá-lo porque não é a culpa dele. Então aí depende de mim, aí que vem você, aí que vem a sua perspectiva. Por quê? Aí você percebe seu interesse por aprender. Porque não tava aprendendo com o professor, beleza, não tava aprendendo com o professor suave. Não é suave, né? Porque você começa a entrar em desespero, começa a chegar perto da prova, você não tá entendendo o conteúdo, você tá em pânico, você, what the hell, o que eu faço, meu Deus do céu? E então, aí entra a parte do depende de você. Você obrigatoriamente vai precisar estudar mais, só que não necessariamente só com aquele professor, como eu disse, tem outras plataformas. E foi aí que eu consegui me refugiar, entre aspas, achar meu porto seguro, entre aspas. Que eu achei no YouTube conteúdo e eu descobri que eu tenho uma capacidade que eu não sabia que eu tinha. Tipo, na escola presencial, eu tentava aprender, mas não conseguia da forma que eu acho que seria correta. Entende? Eu aprendia mais por pressão, mais por necessidade do que vontade. E agora na remota, eu tô aprendendo por vontade e muito menos por necessidade. Porque realmente minhas notas deram um salto. Talvez os professores estejam dando um desconto. Talvez o professor esteja dando uma facilitada pra não ficar muito massiva. A gente não tá acostumado com essa mudança. Então, talvez seja isso. Então, mas eu acredito que pra mim, eu realmente consegui focar mais. Eu consegui dar uma melhorada no que não dava. Mas eu entendo as dificuldades que as outras pessoas têm. Mas é aí que eu tô falando, tirando essa parte, eu sei que é difícil a gente tirar, mas tirando essa parte, os benefícios pra mim foram muito bons. E eu realmente estou gostando do conteúdo. E aí uma coisa que eu tava observando, que tinha gente que tava tendo e eu não tô tendo, e é por isso que eu também fico feliz por não ter isso. Que é a aula, entre aspas, online em vídeo, né? Por Google Meet. Como tem gente que tá usando o Google Meet. Por vídeo. E você obrigatoriamente tem que estar na aula. E eu achei isso meio desnecessário, mas enfim, quem sou eu para julgar a metodologia dos outros professores, não é mesmo? Pra mim, não tá tendo e eu fico feliz por não ter, porque ia ser uma tragédia. Porque você tem que estar lá no horário, tem que ter uma internet estável, tem que ter uma condição pra estar lá naquela aula online. No começo, no inglês, somente na matéria de inglês, a gente começou a ter aula assim, aula pelo Google Meet, nem era Google Meet, era uma outra plataforma, que era exatamente igual ao Google Meet, era a mesma função, e eu realmente vi que não saiu nada de lá, é sério, não saiu, não consegui desenvolver, porque a professora dava, tipo, ela dava em um modo muito geral, na presencial dava pra ser um pouco mais específico, né? Um exemplo disso, sei lá, um aluno que não entende muito bem um determinado tipo de conta, e o professor sabe que ele não entende aquele determinado tipo de conta, então o professor vai focar nele, pelo menos alguns professores vão, não sei, depende da metodologia, tem professor que não tá nem aí, mas enfim, e obrigatoriamente me obrigou a ter mais disciplina, é sério, foi uma das vantagens que eu aprendi com as aulas remotas.
remotas, eu obrigatoriamente tive mais disciplina, porque eu sabia que eu tinha compromisso e eu tinha que mandar naquele exato horário, até tal horário, e eu precisava estudar isso aqui, eu precisava estudar isso aqui. E no começo foi difícil, foi complicado, foi osso, gente, na moral, foi osso, foi complicado. Amigos, vocês não têm ideia o quanto que eu sofri pra poder, sei lá, seguir exatamente os prazos e não me bugar numa matéria. Mas depois eu consegui acostumar e isso eu senti que me deu uma disciplina a mais, me deu uma firmeza, né? Uau, né? E aí eu realmente fiquei feliz com isso também. E aí outra coisa que eu aprendi que eu não fazia na presencial e eu deveria ter feito, e eu mesmo já dei essa dica aqui no canal e eu não segui, né, Lucas? Boa. Que é sobre estudar 30 minutinhos por dia mesmo que não tenha conteúdo. Eu sei, às vezes não faz sentido, mas você sabe o conteúdo, beleza, não vou estudar, não faça isso. Pegue só 30 minutinhos do seu dia. Gente, o dia tem 24 horas, você dorme 7 horas por dia e sobra o resto do dia pra você aproveitar. Então, faz o que você tem que fazer. Tem gente que trabalha, eu tô ligado disso, mas estuda só 30 minutinhos, tudo que eu te peço, 30 minutinhos. Depois você vem aqui no canal e fala o resultado. Por um mês, tudo que eu lhe peço, por um mês. Esse é meu desafio pra quem estuda, que assiste esse canal, 30 minutinhos. Mas eu não posso deixar de falar do lado ruim, né? Mas esse vídeo não vai ser focado no lado ruim, é só nos benefícios e por incrível que pareça tem muitos benefícios. É nóis, falou!